Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2008, do módulo 20. Aqui quem fala é o Diego. Nessa aula nós veremos hoje a questão do IPsec. Veremos a teoria que envolve esse recurso e a prática dele, no qual esse recurso ele é um recurso que é um conjunto de protocolos que ele vai permitir que a comunicação entre dois computadores ou mais seja de uma forma mais segura. Então nesta aula você aprenderá a questão do Internet Protocol Security, que é o IPsec, veremos a teoria e a prática. E o pré-requisito para você assistir essa aula é ter visto a aula sobre a questão de Firewall que eu expliquei no módulo 19, em que eu expliquei a parte do console de segurança avançada do Windows. Então você vai assistir a aula de Firewall, caso você não tenha assistido, e vai ver a parte em que eu expliquei como você faz políticas de entrada e de saída, ou seja, que você vai permitir ou bloquear um tráfego que vem de uma rede externa para a sua rede interna, ou de sua rede interna para uma rede externa, através do console de segurança avançada do Windows, que eu expliquei no módulo 19, na parte que eu estava falando sobre Firewall. Então vai assistir a aula, então você vai assistir essa aula aqui de o IPsec, que é o Internet Protocol Security. Então, o que significa esse protocolo, no qual em inglês é o Internet Protocol Security, que a abreviatura é o IPsec. O IPsec é um conjunto de protocolos baseado na arquitetura RFC 2401-2409. Então, esse conjunto de protocolos, que é o IPsec, ele é utilizado para deixar mais seguro o controle de acesso, a integridade dos dados, ou seja, os pacotes que são enviados de um computador de origem para um computador de destino. Ele vai fazer a questão da autenticação do host de origem, ou seja, a autenticação do host de origem para o host de destino, vai dar uma privacidade nos dados. Então, tudo que sair de um computador de origem para um computador de destino, ele vai fazer a privacidade dos dados, ou seja, vai proteger todo o tráfego entre esses computadores, a comunicação entre um ou mais computadores, e vai também fazer a questão de reenvio de pacotes, caso eu de um computador ao comunicar com o outro haja perca de pacote, vai fazer esse reenvio. Então o IPsec é esse conjunto de protocolos, baseado nessa arquitetura, em que ele vai deixar a questão do tráfego de um ou mais computadores de uma forma mais segura, controlando o acesso, protegendo a integridade dos pacotes, fazendo a autenticação dessas máquinas ao conversarem um com a outra, fazendo a privacidade dos dados e entre outras configurações. Então ele é o protocolo mais seguro e efetivo método de manter os dados seguros
durante a transmissão dos mesmos, seja em redes públicas ou seja em redes privadas. Então ele é o protocolo mais seguro, em que ele vai fazer essa proteção de dados entre uma máquina de origem e uma máquina de destino, protegendo todo o tráfego, e ele vai estabelecer uma confiabilidade e segurança tanto da máquina de origem para a máquina de destino. Vai fazer toda essa confiabilidade e manter uma segurança e confiabilidade na questão que ele vai fazer a questão da integridade e a questão da privacidade dos dados, para somente a máquina de origem e a máquina de destino conheçam o que está trafegando entre elas duas aqui, ou seja, somente a máquina de origem e a de destino conheçam a questão dos dados que estão sendo enviados de um para o outro. Esse protocolo, quando configurado ali no firewall do índice com segurança avançada, que é o console no qual nós utilizamos para aplicar políticas baseadas nesse protocolo, ele pode isolar um domínio de uma empresa e servidores e permitir somente que clientes autenticados e autorizados possam ter acesso aos recursos. Então, caso eu tenha habilitado esse recurso do IPsec ali no meu servidor, no qual tem o Windows Server 2008, eu posso aplicar uma configuração de política lá no gerenciamento de diretiva de grupo, em que ele vai isolar todo o domínio ali da minha rede, da minha empresa e os servidores, permitindo que somente os clientes autenticados, ou seja, essas máquinas que estão na minha rede, possam ter acesso aos recursos. Então, caso uma máquina minha, uma máquina externa, não seja da minha rede, ela não seja autenticada na minha rede, não seja autorizada a acessar a minha rede, ela não vai poder ter acesso aos recursos do meu domínio, e então ela não vai poder fazer configurações. Então ele pode isolar ali o domínio somente para máquinas autenticadas, ou seja, máquinas que o meu domínio ele já conhece, e máquinas autorizadas. E quem for de fora, ele não vai ter acesso aos recursos do meu gerenciador de servidores ou do meu domínio. Então podemos criar uma rede lógica e segura, que eu acabei de explicar. Ele pode fazer uma rede segura para que somente computadores autenticados e autorizados possam ter acesso aos recursos, e computadores que não são autenticados e não são autorizados, eles não terão acesso aos recursos. Então tu pode fazer uma rede lógica e segura, né? Que ele vai isolar ali os autenticados e autorizados do nosso domínio, para só eles poderem ter recursos. Então tu vai ligar uma rede lógica segura em cima de uma rede física, que é a rede que tem do teu domínio, e o computador que não fizer parte dessa rede lógica, que foi a rede com qual eu configurei, que teria meus computadores autenticados e autorizados, ele não vai poder acessar os recursos existentes ali no meu domínio. Então o IPsec é esse conjunto de protocolos em que, quando configurado ali no meu servidor, que roda o Windows Server 2008, eu vou habilitar uma política no gerenciamento de diretiva de grupo, em que eu vou permitir que somente computadores que estão autenticados e autorizados possam acessar esses recursos, e caso o computador ele não pertencer a essa rede lógica e segura, ele não terá acesso a esses recursos existentes, uma vez que ele não vai conseguir fazer a questão da proteção do tráfego da rede. O IPsec ele é gerenciado pelo console do firewall do Windows com segurança avançada. Então é através desse console aqui, o firewall do Windows com segurança avançada, o firewall do Windows com segurança avançada, é que eu vou aplicar as questões de políticas referentes ao IPsec. Essas regras em qual você aplica no IPsec, no Internet Protocol Security, são conhecidas como regras de segurança e conexão. Essas regras de segurança e conexão, elas podem ser usadas para que a autenticação entre os computadores ocorra antes que a transferência dos dados se inicie. Então é aqui que é a chave para a questão em que o IPsec, esse conjunto de protocolos, consigam proteger o tráfego da minha rede. Porque quando ele é habilitado, ele vai fazer o quê? Ele vai, quando habilitado, ele vai fazer uma autenticação entre os computadores, ou seja, o meu computador de origem
ao meu computador de destino. Feita essa autenticação, ele já vai proteger todo o tráfego entre esses dois computadores antes mesmo que eles possam trocar informações entre si, ou seja, trocar pacotes de dados, fazer a questão de compartilhamento de arquivos, entre outras configurações. Então, antes de ele fazer a questão dessa troca de informações, ele vai autenticar esses dois computadores, ou seja, eles vão se reconhecer, eles se reconhecem, sabe que tanto o computador de origem como o computador de destino, ele é um computador seguro, e então ele vai proteger todo o tráfego antes mesmo que ele possa trocar essas informações, justamente para que, caso ele trocasse essas informações antes de fazer essa autenticação, poderia ali nosso computador ele obter ali um vírus ou algum malware que poderia danificar o sistema, já que ele tinha trocado dados ali entre eles antes mesmo de ele verificar se esse computador é seguro ou não. Então, com o IPsec eu já vou fazer essa questão de autenticação. Vou autenticar, ou seja, esse meu computador de origem vai se confiar nesse computador de destino e vice-versa, e então a partir daí ele vai fazer a troca de informações entre os computadores. Então, podemos utilizar o IPsec, ou seja, essas regras de segurança que eu vou aplicar em toda a parte da rede, ou seja, todos os meus computadores da rede que trocarem informações, eles irão se autenticar e depois de autenticados irão trocar essas informações entre eles, mantendo os servidores seguros contra diversos tipos de ataque. Então, tanto posso aplicar essa configuração em toda a minha rede, ou seja, todos os meus computadores ali que estão no meu Active Directory, em todo o meu domínio, que está abaixo do curso.com, então todos os meus computadores que estão abaixo do meu domínio poderão receber essa política de autenticação, para que então ele possa trocar os dados e fazer a criptografia desses dados, protegendo todo o tráfego, como também em uma parte da rede. Então eu poderia aplicar essa política, caso eu quisesse, somente em computadores ali do meu RH, da minha TI, ou computadores que estariam na unidade organizacional Competence, ou os meus servidores que são controladores de domínio. Então eu poderia aplicar em toda a rede, ou seja, em todo o meu domínio, como também em algumas unidades organizacionais específicas, seja no AU, no domínio, no site ou no próprio servidor localmente, em uma máquina específica ali. Quando você utiliza essa configuração do IPsec para fazer a questão da proteção do tráfego dos computadores da rede, você vai trabalhar através do console de Firewall do Windows com segurança avançada. Então você vai abrir o console, né? Como é que você vai fazer isso? Vou fechar aqui, vou vir aqui ao iniciar e vou abrir o console de Firewall do Windows com segurança avançada. Vou digitar Firewall aqui, ele vai me obter um resultado de pesquisa e todas as palavras que contém como palavra-chave Firewall. Ele obteve aqui o Firewall com segurança avançada. Vou dar um clique e então ele vai abrir o console, e que nesse console eu vou aplicar políticas de protocolos referentes ao IPsec. Onde é que eu encontro essas políticas em qual eu posso aplicar? Eu vou dar um clique aqui em Firewall com segurança avançada, um clique com o botão direito. Vou clicar em propriedades. Em propriedades eu vou na aba configurações de IPsec, aqui ó, vou dar um clique e aqui nesse console eu posso aplicar ali as configurações para que ele proteja o meu domínio com algumas componentes. Então, clicar aqui na aba configurações de IPsec, eu vou clicar em personalizar. Clicar em personalizar, ele vai me aparecer algumas configurações nas quais eu posso trabalhar para que ele mantenha todo o tráfego da minha rede mais segura. Ele me mostra aqui 3 configurações: troca de chaves, proteção de dados e métodos de autenticação. Então o IPsec usará essas configurações, essas 3 configurações aqui, ó, para estabelecer conexões protegidas quando regras de segurança de conexão estiverem ativas. Então quando eu aplicar as questões de configurações de IPsec, ou seja, elas estiverem ativas, ele vai utilizar essas configurações aqui, ó, troca de chaves, proteção de dados e métodos de autenticação para proteger a questão ali
das conexões de rede da nossa empresa, que é chamada de todo o tráfego da comunicação de computadores entre si. Então ele vem com essas três informações: troca de chave, proteção de dados e método de autenticação. Por padrão, ele já vem selecionado em cada um deles a configuração padrão. Em troca de chaves ele já vem padrão, que é o recomendável. Proteção de dados ele já vem padrão, que é o recomendável. E métodos de autenticação ele já vem padrão, que é o recomendável. Eu poderia personalizar configurações em cada uma delas se eu quisesse. Clicando aqui, personalizar, poderia personalizar ali políticas para cada uma delas. Vamos entender primeiro o que significa essa troca de chaves aqui. Essa troca de chaves, elas serão utilizadas em todas as regras de segurança que forem criadas. Então, qualquer configuração que eu fizer aqui em troca de chaves, caso eu clique em avançar de personalizar, ou então utilize a configuração padrão, elas serão aplicadas para todas as regras que forem criadas ali no meu servidor, em que eu vou aplicar ali aos computadores do meu domínio. Esse protocolo ele utiliza essa troca de chave utiliza um protocolo chamado IKE, que é o Internet Key Exchange, para garantir uma comunicação segura. Então, quando habilitado essa configuração de tipo de chaves, aqui ele vai utilizar esse protocolo aqui, chamado IKE, o Internet Key Exchange, que ele vai garantir que tanto a máquina de origem para a máquina de destino, ele utilize uma comunicação segura, utilizando esse protocolo aqui. Então, ele vai proteger todo o tráfego, utilizando esse protocolo chamado IKE, Internet Key Exchange, entre minha máquina de origem e a minha máquina de destino. E esse protocolo ele trabalha em duas fases, em que essas duas fases aplicam as questões de configuração de confidencialidade, ou seja, somente a minha máquina de origem e a minha máquina de destino irão conhecer as informações que são trocadas entre elas, e a questão de autenticação, em que quando a minha máquina de origem se comunicar com a minha máquina de destino ou vice-versa, elas serão autenticadas, e então ela vai poder fazer a questão de troca de informações entre elas duas. Outra configuração é a proteção de dados, em que ela pode ser encontrada aqui, proteção de dados. Então, quando habilitada essa configuração também, todas as configurações, sejam elas personalizadas ou por padrão, elas serão aplicadas serão utilizadas em todo o meu domínio. Ou seja, serão utilizadas em todas as regras de segurança que forem criadas. Então, qualquer regra que eu fizer ali, futuramente, e eu tenho habilitado essas configurações aqui, elas serão aplicadas ali a todo o meu domínio. Essa questão de proteção de dados, ela trabalha com a questão de algoritmos. Então, ela vai permitir quais algoritmos de dados de integridade serão usados e quais algoritmos de criptografia também. Então, habilitada essa configuração, eu vou ali aplicar configurações de algoritmos para criptografar a comunicação entre minha máquina de origem e minha máquina de destino, em que ele vai criptografar, ou seja, essa troca de informações, esses pacotes que são enviados tanto de minha máquina de origem para destino como da minha de destino para a origem, e vai conseguir ali proteger todo o tráfego dela. E também tem a questão do método de autenticação, em que o método de autenticação eles serão utilizados somente nas regras de segurança de conexão que tiverem a opção padrão selecionada no método de autenticação. Então, qualquer configuração feita no meu método de autenticação aos meus computadores de domínio que tenham habilitado essa configuração padrão, serão utilizadas as configurações pré-definidas aqui. Eu poderia personalizar esse método de autenticação se eu quisesse. Eu poderia utilizar ela para computador e usuário, ou então avançado, que eu personalizaria aqui. Então significa o que? Padrão, ele significa que quando o meu computador ele se comunicar com outro computador, ou seja, o meu computador de origem se comunicar com o meu computador de destino, ele vai utilizar a questão de método de autenticação padrão, em que ele vai autenticar tanto pelo usuário como também pelo computador. Então ele vai utilizar ali o usuário no qual eu estou logado nessa máquina,
e o computador meu está no meu domínio e vai se autenticar nesse daqui. Então ele vai reconhecer o usuário ali que está nessa máquina e vai saber que esse computador meu que está no domínio, então ele vai fazer essa autenticação entre esses dois computadores. Eu poderia fazer a autenticação a nível de computador, ou seja, caso eu tivesse ali com esse computador meu no domínio e ele já baixava para fazer a autenticação com o meu computador de destino, como também por usuário. Eu poderia configurar apenas o meu usuário no qual eu estou logado na máquina e não a máquina para fazer a autenticação com o meu computador de destino e vice-versa. Eu vou deixar habilitada a configuração padrão. Vou dar um OK e vou dar um OK aqui para fechar. Agora eu vou habilitar essa configuração do IPsec, que é esse conjunto de protocolos que tem como garantir a confidencialidade e a integridade dos dados através de uma criptografia protegendo todo o tráfego ali da rede de uma comunicação de uma máquina de origem para uma máquina de destino para todos os meus computadores do domínio. Essas configurações em que eu apliquei aqui, no file do índice com segurança avançada, propriedades e nessa aba, ela foi especificamente para o meu servidor no qual está habilitado a função de controlador de domínio e está com firewall ativo. Eu tenho que habilitar essa configuração ali para todos os meus computadores da empresa. Então, para que justamente ele faça essa questão de proteção de todo o tráfego da rede. Então, como é que é feito isso? Isso é feito através do gerenciador de diretiva de grupo, que é o gerenciador de diretiva de grupo, em que eu vou aplicar uma política ali nos computadores, através do firewall desses computadores, em regras de segurança de conexão. Eu vou criar aqui uma regra para que ele proteja todo o tráfego da rede dos meus computadores. Então, como é que é feito isso? Eu vou clicar em iniciar, ferramentas administrativas, e vou clicar em gerenciador de diretiva de grupo. Clicar em gerenciador de diretiva de grupo, ele vai abrir esse console, o gerenciador de diretiva de grupo, e nesse console eu posso aplicar essa política de questão de proteção de todo o tráfego de uma máquina de origem para uma máquina de destino, tanto ao meu domínio, todas as máquinas que estiverem abaixo do meu domínio, como também a unidades específicas. Eu poderia aplicar apenas os controladores de domínio, apenas a outras AUs específicas. No meu exemplo, eu vou aplicar a todas as máquinas que estiverem abaixo do meu domínio curso.com. Então eu clico com o botão direito em cima do meu domínio. Se eu quiser aplicar essa configuração a nível de domínio, vou clicar aqui, criar uma GPO neste domínio, vou dar um clique e aqui vou dar um nome a essa GPO. Vou dar GPO IPsec, vou dar um OK. Aqui ele criou a política, que essa política eu vou fazer a questão da configuração nela, em que ele vai aplicar uma proteção de todo o tráfego da rede em todas as estações do meu domínio. Dou um clique nela e vou clicar em editar. Vou clicar em editar. Em editar eu vou aqui, diretivas. Opa, vou dar um OK aqui para fechar. Vou aqui em diretivas, ao nível de computador. Vou em configurações do Windows. Dou 2 cliques. Configurações de segurança. Dou 2 cliques em configurações de segurança. Ele está abrindo o console ainda. Em configurações de segurança, você vai aqui, falha do Windows com segurança avançada. Dou 2 cliques. Falha do Windows com segurança avançada. Vou vir aqui nessa barra de rolagem para ficar melhor visualização. Em falha do Windows com segurança avançada, eu clique em mais. Clique mais de novo em falha do Windows com segurança avançada, novamente no de baixo. E aqui, em regras de segurança de conexão, aqui então eu vou criar uma regra para que ele proteja todo o tráfego da rede de meu computador de origem para o meu computador de destino. Então, voltando aqui, botão direito, nova regra. Ele vai abrir um console e nesse console ele me pergunta qual é o nível de configuração que eu vou fazer para ele fazer a questão de proteção. Eu vou fazer um isolamento, eu vou fazer uma injeção de autenticação, eu vou fazer um nível servidor a servidor, tudo é personalizado.
Cada um deles tem a descrição aqui embaixo. Para isolamento, ele vai fazer o quê? Ele vai restringir conexões com bases em critérios de autenticação. Então eu vou definir o critério de autenticação, de como será feita a autenticação entre uma máquina minha de origem e uma máquina minha de domínio, ou uma máquina de destino. E caso essa máquina minha de origem ela não atenda aos critérios de autenticação, né, ao meu método de autenticação, ele não consegue acessar os recursos ali existentes no meu domínio. Posso fazer a isenção de autenticação, justamente para ele não se autentique, não é uma boa prática. Eu vou usar de isolamento. Então qualquer máquina que não obter a questão de critérios de autenticação, ela não conseguirá acessar aos recursos do meu servidor. Clique em isolamento e vou clicar em avançar. Em avançar, ele me pergunta qual é o tipo de autenticação que eu quero que ocorra. Se é uma conexão de entrada e de saída, se eu vou exigir autenticação para conexões de entrada e solicitar uma autenticação para conexão de saída, ou se eu vou exigir autenticação para conexões de entrada e de saída. Cada uma delas tem uma diferença entre elas, diferenciam um entre si. Eu vou usar essa primeira, né? Que ele vai autenticar sempre que possível, mas a autenticação não é obrigatória. Esse primeiro aqui, ó. Clique em avançar. E qual é o método de autenticação que eu vou utilizar para que os meus computadores, tanto de origem e de destino, ele possam trocar informações entre si e ele pode fazer essa autenticação para que então eles se reconheçam entre outros e proteger todo o tráfego da rede. Eu vou usar, no caso eu posso utilizar por padrão, por computador de usuário, em que ele vai autenticar tanto o computador como o usuário, ou seja, ele vai ver se esse meu computador de origem tem lá no Active Directory e esse meu usuário também, como também na minha máquina de destino, se esse computador meu existe no Active Directory como usuário também, e então ele vai proteger todo o tráfego desses dois, dessa comunicação desses dois computadores. Posso utilizar a nível de computador, apenas o computador existe ali no Active Directory, como eu posso também a nível de usuário. Clicando em avançar aqui, eu posso definir só a nível de usuário. Eu vou utilizar o padrão e clique em avançar. Em avançar, eu vou definir para qual política será aplicada, se vai ser no perfil de domínio, particular ou público. Então, quando eu conectar aqui a minha rede, ele vai aplicar essa configuração aqui ao nível de domínio no qual eu estou utilizando. No meu exemplo, eu vou aplicar a nível de domínio. Vou desmarcar essas duas opções e clique em avançar. Vou dar um nome a essa política. Aqui vou dar um nome aqui, ó, isolamento domínio, em que ele vai isolar todas as máquinas ali do meu domínio, em que somente essas máquinas vão poder fazer a troca de informações entre si. Isolamento domínio, e posso dar aqui uma descrição a essa configuração. Vou dar um concluir. Então essa configuração ela foi aplicada a todos os meus computadores que estão abaixo do meu domínio curso.com. Para aplicar a configuração, eu vou vir iniciar, plano de comando, ou seja, para que ela já aplique diretamente aos meus computadores, eu vou dar um gp update /force, em que ele vai atualizar as diretivas, essas diretivas aqui, ó, em que foram configuradas para os computadores e usuários do meu domínio. Ele diz que a atualização a nível de usuário já foi aplicada, ou ele vai atualizar a nível de computador. Ele também diz que foi concluído com êxito. Agora se eu vier aqui, ó, no File do Windows configura, vou fechar esse console aqui, que é o local. Se eu vir aqui na política dele, ó, regras de segurança de conexão, eu já observo que tá aparecendo aqui, ó, a configuração feita. Por 2 cliques, em que ele está aplicando aí a questão da proteção de todo o tráfego de dados da rede da minha empresa, né? Está habilitado assim. E então eu já estou conseguindo fazer a proteção ali de todos os meus computadores, ou seja, que estão abaixo do meu domínio curso.com, que eu apliquei essa política a nível de domínio.
Eu vou só apenas reiniciar o servidor agora. Então, com o meu servidor reiniciado, eu vou agora logar no meu servidor e vou verificar se a política ela está sendo realmente habilitada nesse meu computador, que é servidor, que é o controlador do domínio, se está recebendo a política ali do IPsec, que nós habilitamos no gerenciador de diretiva de grupo. Eu vou abrir aqui o CMD, ó. Vem CMD. CMD. Botão direito em cima do CMD, clique em executar como administrador. Aqui eu vou dar o seguinte comando: gp result /r. A barra invertida para o lado direito. E vou dar um enter. Esse comando ele tem como objetivo mostrar todas as configurações em que meu computador e o meu usuário, no qual está logado nesse servidor, eles estão recebendo ali do meu domínio, né? Então ele diz aqui, ó, que as configurações do computador está recebendo as seguintes políticas: a Defined Domain Control Policy, a Defined Domain Policy e a minha GPO lá, que é o IPsec, qual ele está fazendo a proteção ali de todos os dados da rede, da comunicação de computadores de origem para computadores de destino da minha rede, ó. Está recebendo a política. Então, a política ela está sendo recebida e é basicamente isso a aula de hoje, né? Eu disse que você aplica o IPsec, né, através de políticas, que são chamadas regras de segurança de conexão, em que tu cria uma nova regra através do gerenciamento de diretiva de grupo, em que essa regra tu vai aplicar a nível de OU ou a nível do domínio, ou seja, a alguma OU específica, ou ao domínio, ou ao site, ou localmente no servidor, em que tu vai aplicar ali métodos de autenticação, né? Ou seja, tu vai aplicar que quando esse computador meu de origem comunicar com esse computador meu de destino, ele vai se autenticar a nível de computador, ele vai verificar realmente se esse computador existe no Active Directory, e caso esse computador de origem age no Active Directory, ele vai fazer a autenticação entre os dois e vai permitir a comunicação e vai proteger todo o tráfego, ou seja, todos os pacotes que são enviados de origem para o de destino. E vice-versa, né? Do de destino para o de origem, caso eu estivesse fazendo de forma inversa. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido o que significa esse protocolo. No módulo 20 de vocês tem a leitura do PDF, que é bem mais aprofundado do que a explicação dessa videoaula. E até a próxima aula que nós iremos... Aliás, até o próximo módulo, que é o 21. Valeu, pessoal, e até mais. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. E eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados. É uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro,
nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Você quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço o que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre o Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!